Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado. Confira agora mais uma de nossas ações. Gente, bom dia, bom dia. Bom dia. Agora, em outubro, dia 23, nós vamos ter o CIMI, lá em São Paulo. O CIMI é um evento para corretores. É um evento que vai ter mais de 200 palestras. São oficinas, né, de pessoas que já trabalham no mercado que vão repassar conhecimento para vocês. Logicamente, tem que fazer investimento. Nós conseguimos desconto para inscrição, certo? Mas o investimento que vocês terão que fazer, aéreo e hotel. Entendeu? Mas se puderem ir, né, como tem aquele Conecta de São Paulo, que eu estou esquecendo, alguém me ajuda, é o nome que tem lá, Conect Mob, ok? Que vamos ter, inclusive, aqui em Maceió, certo? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas dias 23 nós vamos ter o Conect Mob lá no Hotel Ritz, certo? E vai vir, são um dia de palestras. Então, nós estamos trazendo o pessoal de fora, pessoal que vai no Conect Mob, estão vindo para o nosso aqui em Maceió. Daqui, logicamente, é só um investimento, se eu não me engano, aí vai ficar em torno de R$150. Então, esse estou repassando para vocês já. Vai ser o Coffee Break, lá no Hotel Ritz, certo? Nós já fechamos com o Hotel Ritz. Isso é um evento que está sendo feito pela ADEME, certo? E Cresce. Então, juntamos, né, a ADEME fazendo 23, outubro, viu, gente? Outubro. Nós estamos voltando do CIMI. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar, meu celular está lá. Pergunta o Nunes aí, por favor. Nunes, vê lá da ADEME, quando é a data realmente do Conecta. Nós, inclusive, patrocinamos. Já definiu, naquela reunião foi definida. Inclusive vai estar Paulo Angelim, vocês devem saber quem é. Cara, se vocês não seguem, bote aí Paulo Angelim, de Fortaleza, um senhor corretor, certo? Vai passar 1 hora com a gente. Isso, eu infelizmente foi um erro que eu não estou com meu celular aqui para dizer a vocês quem são os palestrantes. Mas na próxima a gente repassa. Terça-feira nós vamos ter evento aqui, acredito que quase todos vocês estão aqui. Vou passar na terça-feira todos. Vocês vão entrar no QR Code aí, eu vou pedir para repassar para vocês todos os palestrantes que nós vamos ter no Conecta Imóvel aqui de Maceió, certo? Eventos pela ADEME e Cresce Alagoas. Então, só não se qualifica quem não quer. Eu queria chamar aqui o Vitor Ferreira, que é gestor da FAM, Faculdade de Negócios. Vitor vai falar um pouquinho. E também o Antônio Joaquim, da Anhanguera. Está aí o Antônio? Chega aqui, Joaquim, por favor. E depois, Rafinha, meu parceiro. Aqui é o seguinte, aqui só não vende quem não quer, viu? Porque vender V2, Rafa, eu posso testemunhar, é o cara que ele não demora mais do que 5 minutos para responder um chamado, né, Rafinha? Eu vou procurar aqui, enquanto isso você fala, que eu vou ver se eu acho aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá pegando? Estão ouvindo bem? Bom. Meu nome é Vitor Ferreira, eu sou gestor de mercado da FAM FGV, que é a conveniada da Fundação Getúlio Vargas aqui em Alagoas. E depois de muita demanda e o pessoal solicitando, a FGV resolveu lançar agora. Nós somos especificamente da linha de MBAs, né? Então, a FAM FGV trouxe para Alagoas, em caráter quase que exclusivo aí, o MBA em Gestão e Incorporação e Construção Imobiliária. Esse curso ele vem com um objetivo quase que exclusivo de atender a classe não só de agentes imobiliários ou de corretores imobiliários, que são vocês, né? E profissionalizar, elevar o nível aí de profissionalização, mas também entra aí na parte de construções. Então, um dos pontos que tem chamado bastante atenção e que o pessoal tem elogiado muito é a questão do tratamento que foi dado para a incorporação e da parte jurídica da incorporação. Então, esse curso, pena que esse evento não aconteceu antes, né, mas esse curso já começa agora, sexta-feira, amanhã, dia 19, agora de setembro, presencial.
é um curso que tem 18 meses. Ele acontece nos finais de semana, a pedido, né, dos empresários e das pessoas que têm uma vida atribulada e que não pode estar, não tem disponibilidade de tempo durante a semana. Então, a Fundação Getúlio Vargas colocou uma vez por mês, um final de semana. Então, ele começa na sexta-feira à noite, sábado, manhã e tarde e domingo de manhã. E os professores, o curso é presencial, aqui na FAM, os professores são da Fundação Getúlio Vargas, todos eles de altíssimo nível, são profissionais que são verdadeiras autoridades na área que eles atuam, porque eles já estão nesse ambiente, fazem parte, já vivenciam esse ambiente, e gostaria de convidar a todos para participar. Eu trouxe para vocês o material, vou distribuir em seguida, se vocês me permitirem. Trouxe um panfleto para cada um, e quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. Tenho certeza que vocês vão dar uma olhada. Nós estamos colocando ali, ó, a ementa, né, o conteúdo, não quero me alongar muito, mas vocês vão receber um material como esse, e vocês vão poder olhar com mais calma, com mais tranquilidade, e qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato conosco. Isso, boa colocação. Nós temos um convênio chamado Parceiro de Negócios, né, que com o Cresce já, inclusive, há mais de anos já essa parceria. E para quem está começando, para quem quer entrar, quem quer fazer o MBA agora, já entra com desconto de 15%. Isso foi uma conquista do Cresce para vocês, porque hoje os convênios, a gente está começando com 5% de desconto só. Então, o Cresce conseguiu esse benefício. Espero que vocês possam fazer uso dele. Então, quem estiver interessado pode entrar em contato conosco, com a nossa equipe, sabendo que já vai ter de cara logo 15% de desconto. Conquista essa pelo Cresce. Okay? Quero agradecer aqui o seu Nunes e o nosso presidente aí, né? O seu Sérgio, por essa abertura, esse espaço, para que a gente possa trazer para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Só pena que já está em cima da hora, mas ainda dá tempo. Até amanhã, às 18 horas, eu consigo fazer a inscrição de vocês, ok? Muito obrigado pela atenção. Sucesso para todos aí. Um abraço. Gente, deixa eu falar. O evento será no dia 21/10, certo? De 8 às 18 horas, da ADEME. Palestrantes confirmados: Peixoto Acioli, falando sobre situação do mercado imobiliário. Eliane Ribeiro irá falar sobre mercado internacional. Gabriel Villarreal irá falar sobre ética e serviço. Karina Oiticica, posicionamento de marca. Jadson Vasconcelos, fechamento de negócios. Gabriela Didier, liderança e ética. Marcos Barbosa, que não é o cantor, IA aplicada no mercado imobiliário, certo? E Paulo Angelim, as duas chaves para multiplicar suas vendas. Então, o evento irá começar às 8 horas da manhã e irá se esticar até às 18, lá no Hotel Ritz, ok? No dia 21 de outubro. Então, vocês acreditam que para a semana a gente já deva começar a liberar as inscrições? Quanto ou quando? O investimento R$ 150, certo? E aí a gente, assim que liberar, vocês já postam a inscrição. O Nunes, sigam o nosso Cresce, que o Instagram, que assim que liberar, a gente está só esperando. Na realidade, é uma situação de contrato só com o Hotel Ritz. Assim que a gente for fechado tudo, a gente vai soltar já, certo? Que já está tarde, ok? Resolve com o homem que está aí, ó. Tu tá aí, Genovar? Estive lá com o Pietro. Aí é o diretor do lado do Ritz, ó. Aí é forte. Vem para cá. Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Meu nome é Antônio Joaquim, eu sou coordenador comercial da instituição aqui, Faculdade Anhanguera. Alguém que está aqui já conhece a instituição? Algumas pessoas já conhecem, ótimo. A gente fica localizado, pessoal, na região alta da cidade, uma região onde está crescendo muito, está tendo vários investimentos, inclusive, acredito que vocês já estão ali cientes, né, do grande benefício, né, que a gente vai trazer aí para várias pessoas. E hoje, pessoal, a gente está aqui para falar sobre um workshop que a gente vai trazer especialmente para vocês, tá? Em parceria aqui com o Nunes e o nosso presidente,
tá? Sérgio Cabral, a gente montou um workshop especialmente para vocês. E eu vou apresentar primeiramente a nossa instituição, para que depois a gente vá desenvolvendo esse workshop, tá bom? Então, pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a nossa instituição. A nossa instituição, ela é a Faculdade de Anhanguera, a gente está presente na região alta da cidade, dentro do Shopping Pátio, tá? A gente tem a nossa diretora, Valéria Matias, a gente tem um alunado aqui de 6.000 alunos, a gente tem aqui uma operação que começou desde 2012, então a gente já está há um certo tempo no mercado aqui na instituição, sendo que o Grupo Cogna, né, que é o grupo onde a gente pertence, a nossa marca, ele já está há mais de 50 anos aqui no mercado nacional, tá? Quando a gente olha a nossa área do imóvel, dentro do Shopping Pátio, a gente tem uma área construída de 14.000 metros quadrados. Não é pequeno, tá? Para quem pensa que lá é apenas uma loja, está bem enganado. Então, tem que conhecer mesmo a estrutura e conhecer um pouquinho do mundo, do universo aqui da Anhanguera. Então, da área construída, a gente tem 11.980 metros quadrados. A gente tem 2 blocos, onde eles são distribuídos entre 53 salas de aulas do presencial, um auditório, uma biblioteca, 5 laboratórios de informática, 11 laboratórios de saúde, 4 de humanas, 2 clínicas, 9 laboratórios de engenharias, 14 banheiros, mais 4 de PCD, e um NPJ, Núcleo de Práticas Jurídicas, e um NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Gente, por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque eu sei que toda quinta-feira vocês recebem aqui parceiros onde vocês conversam sobre oportunidades de mercado, tá? E nada mais justo do que trazer uma oportunidade gigante dessa para vocês, que é a nossa instituição, né? Vocês sabem que, às vezes, as faculdades elas ficam com um tempo ali um pouco mais sem muitos alunos, de repente fica um espaço ocioso, onde a gente poderia fazer várias outras coisas. Por exemplo, a nossa faculdade ela tem 12.000 metros quadrados. A gente utiliza a nossa instituição muito pelo turno matutino e noturno. O contraturno, seria o vespertino, a gente tem muita oportunidade de aluguel. Tá? E é aí que vocês entram. Aqui a gente está trazendo uma oportunidade de você, corretor, conseguir alugar esse espaço para a gente, tá? E o comissionamento, gente, é bem atrativo, tá? A gente está entrando aqui com 2 aluguéis iniciais aqui para o corretor que conseguir alugar os nossos espaços físicos, sejam eles salas de aulas, sejam eles laboratórios, entre outros que a gente pode ver, tá? E por que o Antônio veio aqui hoje? Além de trazer o workshop para vocês, dentro desse workshop, a gente vai ter aqui uma programação exclusiva para capacitar ainda mais vocês. No final, a gente vai fazer um tour presencial para que vocês conheçam essa estrutura e consigam passar isso para aquele cliente que você já pensou agora. Tá? Então, quais são os principais clientes que a gente procura? Sejam escolas particulares, sejam cursinhos preparatórios, sejam... Alguém falou? Não. Pronto, sejam cursinhos preparatórios, entre outras oportunidades. Aulas de inglês, tá? Então, a gente tem ali 53 salas disponíveis, com auditório, com laboratórios específicos de cada área. Então, eu acho que é a hora da gente começar ali, criar essa sementinha dentro de vocês, para vocês começarem a ver qual é o principal ali cliente que eu tenho na minha manga, e eu vou trazer nesse dia aí para poder também conhecer um pouquinho desse universo. Tá? Passando um pouquinho aqui para frente, a Faculdade Anhanguera, ela trabalha muito com parcerias, tá? Parcerias B2C, onde a gente pega vários grupos, né, que provavelmente vocês já conhecem, como a PagMenos, Santander, o Unimed, Polishop, Claro, entre outros. O Cresce também, tá? Órgãos públicos em geral. A gente faz essas parcerias onde a gente leva oportunidades. Sejam oportunidades de negócios, sejam oportunidades de crescimento para a comunidade, sejam oportunidades também de desenvolvimento aqui e capacitação de vocês em geral. Quando a gente olha para a nossa faculdade, a gente tem também um projeto social muito forte. Tá? Primeiro, a gente encontra aqui as graduações, né? Onde a gente pega
cursos presenciais, semipresenciais e 100% online. Por que a gente tem um portfólio tão grande? Porque a gente entende que tem pessoas e pessoas. Por exemplo, tem gente que vai conseguir estudar todos os dias, né, que é o caso do curso presencial, onde você vai 5 vezes na semana. Mas também tem pessoas, assim como vocês, que são muito ocupadas, tem um trabalho aqui durante todo o dia, e às vezes você só tem uma vez na semana para ir à instituição e conseguir se qualificar ainda mais. Então, a gente traz os cursos semipresenciais para vocês. Antônio, eu não tenho um dia da semana que eu consiga parar. Tá? E ótimo, pessoal. A minha vida também é uma loucura e, às vezes, a gente não consegue mesmo. Quando a gente chega em casa, a gente já está cansado e a gente tem que estudar, às vezes, no final de semana, um novo projeto, de repente. E aí a gente traz o curso 100% online. Antônio, só tem graduação lá? Não, pessoal. A gente também, no nosso portfólio, a gente traz cursos técnicos que são voltados para enfermagem presencial, massoterapia, análises clínicas, que são cursos semipresenciais, tá? As pós-graduações, a Elisa vai falar um pouquinho aqui para vocês, principalmente de uma oportunidade que vai ser voltada aqui principalmente para os corretores e donos de imobiliárias, tá? Que são as pós-graduações, a gente vai ter em modelos EAD e presencial. No EAD, a gente tem um modelo de 4 meses, 6 meses e 10 meses. Antônio, 4 meses, né? Será que a gente vai conseguir estudar e conseguir já um diploma? Vai, pessoal. Por quê? A nossa pós-graduação ela é muito direcionada para o mercado de trabalho e para o que você quer de fato. Tá? Então, nesses 4 meses, você vai precisar se organizar apenas a sua rotina de estudos, para que você consiga estudar online e depois, finalizando os 4 meses, você, com 48 horas, já tem um diploma na mão. Que oportunidade, né? A gente vê que algumas pós-graduações são mais duradouras, como as de 10 meses. Mas as de 10 meses é para aquela pessoa que realmente precisa de um espaço de tempo maior para poder colocar em prática. Quando a gente olha para os nossos serviços, a gente também tem um trabalho social muito grande. Vocês percebem que a região alta da cidade é uma região muito carente. É uma região que ela está começando a crescer agora, seja na parte de construção civil, seja na parte de órgãos públicos que estão indo para lá. E a gente quis trazer esse papel social também para a comunidade, tá? Porque não basta só a gente chegar lá como empresa e garantir lucros. A gente também tem que fazer esse apoio para a comunidade em torno. Tá? Então, como é que a gente constrói isso? A gente constrói com o nosso Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é uma parceria junto com a Receita Federal, onde a gente faz aqueles atendimentos de CPF, imposto de renda, alguns serviços que, às vezes, a comunidade não consegue fazer ou não tem um conhecimento prático para poder fazer sozinha. Então, a gente atendeu, nesse último ano, mais de 400 atendimentos para comunidades gratuitos dentro do Shopping Pátio. Tá? Quando a gente olha para o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que é o nosso Sejusc, é uma parceria muito forte com o TJ. Então, a gente também tem um TJ lá que faz essa conciliação de pequenos conflitos. Então, a gente leva mais uma oportunidade onde um juiz faz o despacho lá de dentro da própria faculdade. E quando a gente olha para o NPJ, a gente também tem esse apoio aqui de práticas jurídicas, tá bom? Ah, Antônio, só isso acabou? Não, pessoal. Também temos as nossas clínicas, tá? A gente entende que nosso aluno ele precisa colocar em prática, tá? Colocar em prática, né, tudo que ele vê. Então a gente tem as clínicas onde a gente pega ali um valor baixo de R$10 e atende atendimentos ali de fisioterapia e psicologia. Para a gente não se estender tanto, eu vou trazer aqui o nosso workshop, tá, para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso workshop Profissional Cresce Alagoas, tá, uma parceria junto com a Anhanguera, onde a gente vai trazer aqui uma capacitação. Vai ser no próximo dia 23, então aqui é a programação para vocês. Tá? A gente vai ter aqui oficinas de direito imobiliário, marketing digital e também saúde mental e gestão de estresse para corretores. E, no final, a gente vai fazer aquele tour presencial, né, para vocês conhecerem as oportunidades ali, onde vocês podem levar clientes e garantir essa comissão aí, que é bem generosa para vocês. Tá bom? No encerramento, a gente vai trazer também um momento bem especial para vocês. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje presente. Tá?
Obrigado também ao presidente Sérgio Cabral. E é totalmente gratuito, você só precisa comparecer lá no dia 23, a partir das 9 horas, vai ser uma terça-feira. Geralmente vocês têm um encontro às terças, então, basicamente, a gente colocou nesse dia já para facilitar a vida de vocês, na região alta, lá no Shopping Pátio, e eu fico à disposição, tá? A gente está também compartilhando nos grupos de vocês, para que vocês consigam também ter acesso a todas essas informações, além do nosso Instagram também, tá bom? Meu muito obrigado, gente. Bom, agora é o Rafa. Gente, vale a pena vocês terça-feira estarem lá. Né? Sim, esse QR Code aqui para vocês apoiar o Rafa, viu? Todas as dúvidas que vocês querem tirar, pode aí fazer e direto com o homem, direto na linha. E terça-feira aguardo vocês lá. Vale muito a pena o que ela está propondo para que vocês possamos também fazer dinheiro, né? 2 aluguéis de comissão, vocês só vão entender lá. Ok? Obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Conseguiram tirar foto do QR Code, que aí eu coloco para apresentação. Até antes de iniciar, bem interessante, né? Antes da gente falar um pouco de produto, a gente teve aqui a oportunidade de 2 cursos. Então, a profissão de corretor de imóveis, ela cada vez mais cresce, cada vez mais se especializa. Toda vez eu reforço isso, que a profissão de corretor está entre as 5 profissões mais bem pagas do planeta. Porém, está entre as 3 mais estressantes. Se a gente não se capacita, a gente vive um tô rico, tô pobre absurdo. Né? Tem lançamento, tô rico, tirei um monte de proposta. Tô pobre, caiu metade, ou caiu mais que isso. Enfim, então, cada vez mais a gente precisa se... Conseguiu? A gente precisa se especializar para estar preparado para atender os clientes que também estão cada vez mais exigentes. Então, sempre importante a gente ir se capacitando e se preparando. Tanto é que todo curso de corretor, ou enfim, quando você vai estudar sobre corretor de imóveis, você encontra curso de psicologia, curso não só de vendas, né, mas psicologia, curso de finança, então controle financeiro, gestão financeira, que como recebem comissões às vezes muito altas, um Galba Cioli que a gente tem lá na V2, quase 13 milhões o valor do produto. Se a gente calcular 5%, é uma comissão generosa, né? 650 mil, mais ou menos. Então, quando você põe 650 mil no bolso, se você não tiver uma boa cabeça, você queima tudo, e aí? Dá para iniciar. Então, é sempre importante essa questão de capacitação e preparação, porque, como eu falei, é uma profissão onde se remunera muito bem. É muito bem paga, né? Qualquer venda que se faça, você tem uma remuneração muito interessante. Mas é necessário uma capacitação, como tudo que a gente tem, o dinheiro não cai do céu. Tem que trabalhar, tem que estudar e tem que se preparar. Então, eu trouxe hoje o Vert Home Corporate, o lançamento mais recente da V2 Construções. Vim aqui até na paleta de cor do Vert, estou aqui de verde, né, em relação à V2. O nome, Vert, verde em francês. Mais na frente eu vou explicar um pouco mais sobre esse nome. Quando a gente segue falando sobre o Vert, a gente sinaliza, porque cada vez mais está escasso essa questão de localização. Ponta Verde hoje é uma briga para você conseguir bons terrenos. E quando consegue, os valores não são tão atrativos, né? Então, tudo vai mudando, tudo vai subindo. Muitas vezes eu escuto clientes falar assim, mas o preço do metro quadrado hoje é um absurdo. Sim, você não tem mais terreno. É lei da oferta e procura. Então, o pouco que você tem, o terreno está mais caro. O que acontece com o preço do produto? Automaticamente, tudo vai ficando mais caro. É uma cadeia, tá? Então, a gente fala sobre naturalmente o seu melhor investimento, porque ele é um terreno, então só pelo fato do terreno já é uma excelente localização. Tá ali alguns passos do Lopana, um dos destinos aí mais procurados que a gente tem aqui em Maceió, e alguns passos da Orla. Essa Orla de Maceió, eu não sou daqui de Maceió, eu não acostumo com a Orla, já estou aqui há 8 anos,
Toda vez eu tenho que passar pela orla, às vezes eu estou com um corretor no carro. Não, Rafa, vai por dentro que não pega trânsito. Eu não estou nem ligando para o trânsito, vou lá dar uma paquerada na orla. Então, é algo muito bonito. Reforço sobre a localização. Então, uma localização ímpar. E como é um produto de estúdio e um dormitório, é um produto para locação. O que essas pessoas procuram? Localização. Em primeiro, em segundo, em terceiro. Então, se ela puder ir para o bar a pé, se ela puder ir para a praia a pé, supermercado a pé. Farmácia eu nem cito, porque farmácia em toda a esquina a gente tem em Maceió. Mas tudo que puder fazer a pé, muito melhor e facilita ainda mais para o cliente em relação a isso, essa questão de localização. E aí, consequentemente, naturalmente, a sua melhor escolha, porque você tem localização, você tem rentabilidade, está próximo à praia. Então, tudo isso colabora para que seja uma melhor escolha em relação ao produto. Até reforçando um pouquinho, eu pulei essa etapa. É sempre uma honra estar aqui falando para vocês, corretores, porque vocês lá dentro da V2 são os nossos clientes. A gente não tem uma empresa, né, como se chama em outros lugares, uma house, então eu não tenho um grupo de corretores que vende V2. A gente trabalha com o mercado inteiro e a gente não vende direto. Eu sempre brinco com os corretores, não acreditem em mim. Liguem. Façam um teste, liguem lá na V2, falam, eu quero comprar tal produto, eu quero investir em tal produto. Vocês vão ver que eu posso tirar todas as dúvidas, mas a gente não vende direto e nem indica, porque se eu indico, eu favoreço um ou outro. Então, a gente tem essa política muito forte lá dentro. Quando vocês, corretores, tiverem a oportunidade de ir lá na V2, que está ficando pequeno, a gente vai até mudar, tiverem a oportunidade de ir lá, vocês vão ser recebidos com aguinha de coco. Então, por quê? Vocês são os nossos clientes. Eu brinco que as construtoras tinham que estender um tapete vermelho para o corretor entrar. Tanto quanto o cliente que paga. Porque um cliente ele compra 1,4, 1,5 imóveis em vida. E um corretor vende quantos imóveis em vida? Então, quem eu tenho que tratar muito bem é o corretor. Então, a gente tem todo esse cuidado e esse carinho com vocês, corretores. A gente tem um stand de vendas na praia. Então, esse stand, que é onde era o Super Pizza, é um stand para vocês, corretores. Eu tenho um plantonista lá. Mas se vocês quiserem ir lá trabalhar, não vou lá trabalhar hoje porque eu vou me concentrar. Vá, o espaço é de vocês. Se o escritório de vocês é na parte alta e porventura vocês estão na parte baixa para atender um cliente aí com perfil V2, vá no V2 Café. Esse espaço ele é feito e pensado para vocês, corretores. Então, aproveitem, façam usufruto desse espaço. Inclusive, quando vocês chegarem lá, tem um cardápio feito e pensado pela Flávia Soares, que é a chefe da Gran Cru. Então, tem lá brownie, cocada, tostex, café. Inclusive, o nosso café tem 87 pontos. Eu nem sabia que café tinha ponto, mas o café tem ponto e é feito no Espírito Santo. Então, às vezes, isso é um motivo para você levar seu cliente. Meu cliente adora café. Fala com ele. Olha, então vou te levar para tomar um café que você não encontra em mercado nenhum. Que horas eu posso te pegar? E aí já agenda com ele, vai lá no V2 Café e aí apresenta o portfólio, enfim. A nossa ideia é sempre essa, fomentar negócio. Antes, a gente tinha feito no antigo V2 Café algumas quadras de beach tênis. A gente está fazendo essas quadras em outro espaço. Para quê? Para que tudo seja um motivo de gerar negócio. Todo mundo quer comprar, mas todos odeiam que vendam para eles. Não sei se eu fui claro. Todo mundo quer comprar, mas eles não gostam que alguém venda as coisas para ele. Então a venda hoje ela é sutil. O que eu quero dizer? Se vocês forem numa loja, estão olhando a vitrine e sai um vendedor lá de dentro e fala, vamos entrar, o senhor quer ver? Você fala assim, nossa, que chato, que saco. Está me enchendo o saco aqui fora, você nem quer entrar. Agora, se você entra, a pessoa lá só se apresenta e te deixa à vontade, você tem vontade de voltar na loja. Então, a venda hoje ela é sutil, ela tem que ser bem sensitiva. Tanto é que alguns especialistas em relação a Instagram, o que eles falam? Que a sua página do Instagram não pode ser só imóvel, tem que ser 25% a 30% imóveis, sua vida pessoal, seus hobbies, o que você faz de atividade física, a sua família, para que você gire conexão. As pessoas hoje elas compram de quem elas se conectam. Então,
Antigamente, quem tinha o poder era o corretor de imóveis. Ele que tinha todas as informações. Quando o cliente queria algum imóvel, o que ele fazia? Ele ia ler lá no jornal. Ah, esse daqui, Ponta Verde, 2Q, 1S, o cliente não sabia nem o que era. Ele ligava para o corretor e falava, o que é isso? Não, são 2 quartos, uma suíte, fica na Ponta Verde. Quem tinha a informação? O corretor. Hoje em dia, quem tem a informação? É o cliente. O cliente sabe de tudo, tanto quanto vocês, ou às vezes até mais que vocês, porque ele só está focado em um produto, que é o que ele quer comprar. Então, o que vocês precisam ter? Ser corretor de pessoas, vocês precisam entender de gente. Então, precisa fazer pergunta, precisa entender o que o cliente quer. E outro ponto, vocês são os especialistas de imóveis. Eu canso de ver isso acontecer. O cliente leva para onde quer a venda. Então, vocês precisam perguntar para vocês se imporem e levarem o que é melhor para o cliente. Outro dia um corretor me ligou e falou, Rafa, vocês dão desconto no Vert? Eu falei, depende. Ah, ele, depende do quê? Eu falei assim, se o cara for me pagar à vista, aí eu dou um desconto de 5%. Se o cara for me dar um sinal mais alto que a tabela, eu consigo brigar por algum desconto. Se é uma terminação mais favorecida ou menos favorecida, eu consigo brigar por algum desconto. Então, tudo influencia. E aí eu perguntei para ele, qual unidade o seu cliente quer? Ele, não sei. Quanto o seu cliente quer dar de sinal? Não sei. E aí? Né? Então, vocês corretores precisam se especializar em gente, precisam se especializar em pessoas e entender cada vez mais como é que é o comportamento das pessoas. A gente faz esse exercício lá dentro da V2 para conseguir construir as coisas de acordo com o comportamento. E eu vou falar isso um pouco mais de acordo com o que eu for descrevendo o empreendimento. Mas vocês precisam entender isso, né? E ir gerando conexão com os clientes, porque o cliente compra de quem ele se conecta. Não tem jeito. E outro ponto importante, pessoal, rede social. Não tem jeito, tem que estar na rede social. Ah, eu não gosto, eu vendo sem rede social. Sim, pode isso acontecer, você ter sua carteira de clientes, mas saiba que o seu cliente de carteira está vendo postagem de um monte de corretor. Então, faça um trabalho decente no Instagram, um trabalho bacana, um trabalho correto. Eu não gosto de vídeo. É raro quem gosta. Mas no início você faz vai ficar ruim, você vai olhar lá, vai falar, nossa, minha boca está torta, meu olho está caído, minha voz é péssima. Depois você vai acostumando com isso e aí a coisa vai fluindo cada vez melhor. Mas vocês precisam estar nas redes sociais. Então, uma especialização, algo que vocês vão fazer no... Oi? É, já deixa bonito, né? O cara tá, sei lá, a cara tá torta, tá com rugo, já deixa bonitinho, tá sem cabelo, já põe cabelo, ajeita tudo. É, só tem que tomar cuidado para não ficar muito diferente, né? Que senão você chega lá, o cliente, quem é você? Enfim, e hoje também, uma vantagem, inteligência artificial. A gente faz tudo que a gente quer pela inteligência artificial, claro, né? Ela sendo bem orientada. Mas façam usufruto, entendam, estudem. Então, se a gente for pensar, o tanto de coisa que o corretor tem que estudar marketing, impulsionamento, inteligência artificial, psicologia, comportamento humano, negociação, vendas e o imóvel, né? Porque não dá. Oi? Não. Se vender é bom, o que importa é vender, aí comprando, não sei o quê. É sempre importante, né, usar as coisas com sabedoria. Seguindo aqui no Vert, quando eu falo da localização, ele está a alguns passos do Lopana. Então, o Lopana está logo aqui. Por que eu falo sobre o Lopana? Eu sou paulistano, minha esposa é mineira. Sou eu e ela só, num apartamento de 3 suítes. Eu não tenho nenhum cachorro para dar de comer. E por que eu moro num 3 suítes? Porque minha casa parece um hotel. Né? Qualquer dia eu vou falar com o Marcelão lá para ver se eu faço uma parceria para mandar os paulistas e os mineiros para lá. Toda hora check-in, check-out minha casa. E eles chegam em casa e eles falam o quê? Aonde é o Lopana? Então, isso aonde é a praia da Ponta Verde. Então, isso é um ponto importantíssimo, né, para impulsionar a venda e para o cliente de fora comprar. É um marco aqui em relação ao Lopana, Rua Fechada, a gente coloca o Palato também, Marco dos Corais e aí a orla da Ponta Verde. De outro ângulo agora, a gente tem a visão do prédio, a implantação, ele fica numa esquina, bem em frente a ele é o Colégio Pingo de Gente, ele é o terreno onde era uma academia, me fugiu o nome da academia agora, Physiocenter?
muito agradecido. Então, é o terreno de onde era a Physiocenter, então uma localização excelente. A gente coloca todas as facilidades e aí coloca fotos reais da orla, porque isso vende, então o cliente consegue se imaginar. O tempo inteiro a gente traz essa questão institucional. Eu sempre falo, na V2 a gente não vende metro quadrado, a gente vende qualidade, a gente vende conceito, a gente vende entrega, então é totalmente diferente. O cliente que chega para mim, quanto é o metro quadrado? Eu falo, não sei, não calculei, porque a gente não vende metro quadrado. Eu tenho metro quadrado na cabeça, que é a minha lição de casa. Mas, para o cliente que quer comprar metro quadrado, não é a da V2 que ele vai comprar. A gente entrega valorização, uma série de outros fatores, mas a gente não vende metro quadrado lá, a gente não está competindo com metro quadrado. Tá? Seguindo, aqui a gente tem alguns diferenciais da construtora, não especificamente do Vert. Então, a gente sempre pensa muito em conforto visual e integração com a paisagem. Então, as janelas são de piso ao teto, justamente para que você tenha essa visibilidade. Quando eu coloco janela do piso ao teto, eu tenho maior conforto térmico e lumínico. Questão acústica, a gente é sempre minucioso. A gente entregou um prédio, deve ter aí acho que seus 5 anos, 4 anos, que chama Double. É um produto que fica ali na Ponta Verde. Ele é o único empreendimento residencial com certificado Aqua. Esse selo é um selo francês. Toda obra pública na França só pode ser construída com esse selo. E esse selo ele tem uma série de exigências. Uma delas, conforto acústico, conforto térmico. Outro ponto, todos os materiais que a gente compra, os fornecedores nossos, 80% tem que estar num raio de não sei quantos quilômetros, mas tem que ser próximo. Por quê? Porque aí eu poluo menos o mundo. Se eu compro do cara lá de longe, ele vai trazer de caminhão, vai poluir mais. Então esse selo exige até isso, descarte de material, questão acústica. Então, desse selo a gente tirou muito proveito e replicou em nossos outros produtos. Então, a questão de conforto térmico, acústico e lumínico, mobilidade sustentável. Então, os nossos produtos a gente pensa muito na localização, de estar próximo à praia, nesse caso, supermercado, a ter toda essa facilidade. Inclusive, a gente tem também carregamento, ponto de carregamento com infraestrutura para carregamento de carro elétrico. Redução do consumo de água, então as bacias sanitárias nossas, recolhe água das condensadoras dos ar-condicionados, água das chuvas a gente recolhe também. Redução do consumo de energia, então a gente tem lâmpada que aciona com sensor de presença, então sempre esse cuidado. Sistema de gestão de qualidade do meio ambiente, então a gente tem o ISO 9001, ISO 14001, ISO 9001, totalmente relacionado a processo. O que isso impacta para o cliente? Se eu tenho um processo dentro da empresa, independente se é cerâmica, porcelanato, granito, a aplicação do piso é igual. Então, quando eu tenho um processo, a chance de eu entregar no prazo é muito maior. Tá? Tanto é que a V2, em 43 anos de história, nunca teve nenhum atraso judicialmente falando em relação à entrega de produto. Quando eu cravo uma data, eu tenho por lei até 6 meses para entregar sem ser penalizado. E a V2 nunca estourou esses 6 meses. Passamos greve de caminhoneiro, passamos pandemia e nunca atrasou. Então, essa questão dos 2 ISOs pesa muito. ISO 14001, totalmente voltado ao meio ambiente. E a gente, às vezes, acha que isso, balela, né? Poxa, sei lá, o que isso vai impactar na venda? Eu estava com uma cliente que ela estava para comprar um empresarial, e ela estava em dúvida entre 3 produtos empresariais. O meu e outros 2. Quando eu falei que a gente tem o ISO 14001, eu compactuo com esse pensamento. Não precisa nem prosseguir. Ela comprou por conta de um certificado sobre o meio ambiente. Então, a gente precisa entender o comportamento do cliente e mostrar o diferencial. Para mim é excelente, porque comprou o meu produto. Mas o que impacta para vocês? Vocês muitas vezes reduzem o processo de venda. Então, vocês encurtam a decisão de compra por conta de uma informação a mais. A padronização de procedimentos e execução de serviços. Então,
tudo é padronizado, descarte de material, assentamento de piso. Os canteiros de obras nossos são organizados, limpos. Quem não teve oportunidade, vamos agendar para vocês entenderem. Tudo é pré-agendado, a gente tem muitas vezes um treinamento com a segurança do trabalho antes de entrar. Então, um sapato aberto, chinelo, gente com criança não acessa. Isso é uma segurança para o cliente. Então, é muito importante que vocês deixem isso claro. Mas os nossos canteiros são todos limpos. A gente coloca até um paisagismo nos nossos canteiros. Se vocês passarem na frente do Arbo, que fica ali na Ponta Verde, vocês vão ver que tem até obra. Então, o engenheiro, ele gosta de pintar, ele fez algumas esculturas lá, então tem um quadro bem grande. Então, as nossas obras são bem humanizadas. A gestão de resíduos para redução dos impactos do meio ambiente, então a gente reutiliza muita coisa, e utilização de materiais sustentáveis, né? Então, madeira de reflorestamento, tinta com baixo índice volátil, vários pontos. Esses são os projetistas. O Adriano Moura, eu até brinco, né? O Adriano Moura, ele não é um arquiteto, ele é um artista. As fachadas que ele faz são algo diferenciado, né? E isso agrega muito para a nossa cidade, para que fique cada vez mais bonita. A Bia Vasco, que pensa em toda a parte interna, então todas as nossas áreas são entregues equipadas e mobiliadas. A gente entrega agora, dia 20, sábado, a Wish Residence. Então, se vocês tiverem a oportunidade, depois da entrega, de passarem lá, peguem o folder e olhem o que foi entregue. Vocês vão ver que é exatamente igual ou melhor do que está lá dentro do folder. E a Bia, que pensa em toda essa parte da parte interna, né, em relação a isso. E a Neuza Nakata é a paisagista, minha conterrânea lá de São Paulo, fez Gran Marine, Gran Yacht, enfim, está com a gente. Então, ela que pensa em toda essa questão de biofilia, que é trazer a natureza para dentro do empreendimento. Então, todo esse cuidado com o verde, né, numa fachada ter também, enfim, ela que pensa cada detalhe. Então, aqui a gente já consegue ver um pouquinho do produto, toda essa questão de modernidade. Esse espaço aqui na frente, a gente poderia ter feito vagas, a gente fez o que os arquitetos chamam, dando um nome bonito, de pulmão do empreendimento. É uma área de respiro, então eu tenho muito verde, muita biofilia. Depois vocês vão conseguir acessar o material pelo QR Code, mas eu tenho 2 Vs aqui na frente, então V2, né? Enfim, paisagismo aqui, a gente vai ter 4 lojas ao lado, todas as lojas vão ficar com a V2. As lojas não estão à venda. Uma das lojas vai ser o V2 Café. Então, o V2 Café vai sair lá da Beira-Mar e vai vir para cá. E aqui a gente já consegue ver o paisagismo. E esse é o meu primeiro andar tipo. O meu primeiro andar tipo, ele está na altura do 5º andar. Então, aqui eu tenho toda a área de lazer, parte de garagem. Aqui eu tenho uma parte comercial que mais para frente eu vou falar sobre isso. E embaixo eu tenho as 3 lojas com pé direito duplo. Então tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí aqui o meu primeiro andar tipo, que é o 5º andar, tá? O 5º pavimento. Muito verde a gente consegue visualizar na fachada também. E eu chamo a atenção para esse brise que ele tem aqui. Na verdade, não é nem um brise. Eu até brinco que é igual uma aba de um boné. Ele faz isso avançado em relação ao empreendimento. Por quê? Ele traz uma proteção em relação ao sol no andar de baixo. Então, mais uma coisa, mais um detalhe pensado nesse conforto térmico. Seguindo. Aqui a gente consegue ver a imagem de baixo. Então, a gente consegue ver o pulmão do empreendimento, essa área de respiro. Então, a gente abre mão de ter um espaço de vaga ou um espaço de venda para trazer maior conforto para o cliente. Então, muito verde, a gente entrega igual está aqui. Essa primeira loja, que vai ser o V2 Café, são 3 lojas, perdão. 1, 2, 3, e aqui é a entrada do empreendimento do lobby principal. E aí a gente já consegue ver em cima também lá a vaga de garagem, e é onde está toda essa parte de biofilia, é onde vai ser a área de lazer. E a gente coloca que as áreas são nada comuns. Começando pelo lobby de entrada, então ele é bem imponente, alto. A gente tem essas catracas com reconhecimento facial. Elas são em vidro, então é aquela catraca igual de aeroporto. Tá? Então trazendo mais
modernidade para o empreendimento, muita forma orgânica, então o tapete arredondado, os sofás da direita arredondado, trazendo toda essa modernidade. E aqui a gente já consegue ver a ideia da construtora de sempre trazer essa questão do natural, né, da natureza para dentro do empreendimento. Então, questão de pedra, todo esse cuidado que a gente tem nos produtos que a gente coloca dentro do empreendimento. A parte de entregas que fica por responsabilidade do concierge, e eu escutei algo muito legal sobre concierge, né? Antes eu falava que o concierge era um porteiro gourmet. Uma estupidez, né? E aí eu escutei um cara que chama, que é conhecido como o mago do mercado imobiliário, que é o Marcos. Ele veio aqui, a gente bateu um papo e ele falou, olha, Rafa, o porteiro cuida do prédio, o concierge cuida de pessoas. Eu falei, muito melhor que a minha colocação. Então a gente tem um concierge que ajuda nessa questão de locação, de atender o cliente que vem pela primeira vez, e a gente tem o espaço de delivery. Hoje em dia o e-commerce cresceu absurdamente, então os prédios precisam pensar com carinho em relação a toda essa parte de entregas, porque senão a gente fica com uma portaria toda desorganizada, entra quem quer dentro do empreendimento, não tem segurança, não tem organização e muitas vezes o produto ainda pode ser extraviado. Então a gente tem uma parte de delivery de entrega, então ela fica por fora. Todo entregador não entra pelo lobby principal, ele vai entrar por um outro acesso, por uma outra clausura, mas na frente eu consigo mostrar para vocês. E como é que funciona? O morador vai ter um aplicativo, quando entregarem algo para ele, ele recebe uma notificação, desce no espaço do delivery, no aplicativo gera um QR Code, ele escaneia o QR Code e pega a encomenda na porta que for deixada. Então é tudo mais fácil, mais simples, não precisa ficar lá o motoqueiro aguardando a pessoa descer, ela já consegue deixar no locker com muito mais facilidade. Isso é um estudo de comportamento de como as pessoas vêm agindo. Então, cada vez mais as compras através do online vêm sido potencializadas. Quem nunca tinha comprado online, na pandemia comprou. Né? Eu toda vez dou o exemplo da minha mãe, que minha mãe queria um sapato, é tarada do sapato, e ela olhando o sapato, ela fez todo o processo de compra na pandemia e desistiu. Ah, não, meu filho, eu não vou comprar, não. E eu no telefone com ela, tudo bem. Aí passou, uns 2 dias depois, eu falando com ela no telefone, ela, você não vai acreditar. Eu falei, o que aconteceu? Ela, deve ser para eu comprar o sapato. Eu falei, por quê? Ela, eu tô com o e-mail aberto aqui e pipocou na tela do computador o sapato que eu escolhi. Isso deve ser um sinal. Eu falei, é um sinal de Deus. Deus é o nome do cara do marketing que opera lá para você comprar. Enfim, aí comprou, então quebrou o medo. Então, muita gente hoje compra online, então a gente precisa pensar nessa questão de entrega. Hoje você tem assinatura de vinho, de cerveja, de uma série de coisas, né, de maquiagem, enfim, e essas coisas da China também que entrega, então não para, né? O tempo inteiro a gente tem entregas. Fitness, isso fica no Pilotis, tá? Então todos esses espaços que eu mostrei até então são no Pilotis. Esse é um outro ponto, pessoal, que a gente vem estudando o comportamento. Antigamente, o comportamento das pessoas no empreendimento residencial era que a academia era um ponto de apoio. Então foi feriado terça-feira, a academia está fechada. Aí ele, como ponto de apoio, usa do prédio. O que a gente entendeu é que o comportamento mudou. Hoje em dia, o cliente traz o personal para fazer atividade física dentro do prédio. Ele não quer sair do conforto da casa dele. Então, o que eu preciso? Ter uma academia muito mais bem estruturada. Então, por isso que a gente fez a academia mais bem estruturada, a gente entrega tudo do jeito que vocês estão vendo, tá? Nesse padrão, Rafa, entrega TV, esses LEDs aí do lado, tudo, exatamente como está aí, tá? Seguindo, lavanderia, todo empreendimento que eu tenho apartamento compacto, eu preciso pensar em cada detalhe em relação ao espaço. Então, se o cliente quiser, ele pode puxar uma promada lá e ter máquina de lavar dentro do apartamento. Porém, se ele não quiser, para que o apartamento dele tenha mais espaço, ele tem a lavanderia. Né? Hoje em dia, é outra questão de comportamento, essa geração que está vindo, ela tem tudo compartilhado. Ela não compra carro,
ela mora de aluguel, a lavanderia que ela usa é compartilhada. Então, tudo que a gente puder entender como eles estão agindo, vai facilitar, sempre pensando em comportamento. Então, o tempo inteiro a gente vai estudando o comportamento das pessoas para ir fazendo o produto de acordo com a tendência. Então, eu tenho aqui a parte de lavanderia, entrego toda equipada e mobiliada, com as laves secas, todo esse espaço bonitinho, do jeito que vocês estão vendo aqui. E a gente tem também o mini marketing. Então, é um outro ponto de apoio. Então, muitas vezes, poxa, estou trabalhando home office, mas quero comprar alguma coisa para eu comer, não preciso sair, perder tempo, desce lá, compra uma coisinha de urgência e volta, ou à noite, enfim, se precisar de algum ponto de apoio, tem dentro do empreendimento, isso é outra tendência. Quanto mais eu agrego valor dentro do próprio produto, mais valorizado ele fica. Então, o cliente quer ter todas as facilidades dentro do produto. Seguindo, no subsolo eu tenho o Bike Station. Eu não entrego ele com as bicicletas. Tá? Bike Station é uma forma de organizar o empreendimento, porque tem muitos subsolos que não tem um Bike Station, um espaço bike, que você vai e fica a bicicleta na vaga de garagem, fica uma bagunça tremenda. Então, tudo que a gente puder organizar o empreendimento, a gente sempre pensa e faz. E aqui a gente tem a planta. Então, eu consigo ver aqui as vagas de garagem. Isso, por lei agora, eu tenho que ter um espaço para, se for algum veículo maior, né, para deixar um micro-ônibus, algo do tipo. A entrada para o subsolo, que são para as vagas de garagem dos proprietários. Aqui onde vai ser o V2 Café, as outras duas lojas. O lobby de acesso. Aqui é o espaço de entregas, que é onde o concierge vai ser responsável. E a parte do delivery, ele entra por aqui. Aqui eu vou ter uma clausura, ele se identifica, é liberado o acesso dele e aí ele deixa no locker a entrega. Então, é separado o delivery do lobby de acesso. Segurança, mais organização, mais certeza de que o produto vai estar lá entregue, armazenado e guardado. Então, como eu falo, cada detalhe do empreendimento é pensado por um motivo. Aqui eu tenho a academia e o mini marketing aqui desse lado. E a parte da lavanderia com as máquinas lave seca, que a gente entrega todo equipado e mobiliado. Toda vez que a gente abre uma planta, sempre a gente coloca a rosa dos ventos para que o corretor consiga se orientar. Indo para o pavimento lazer, que está lá na altura do 4º andar. Logo que sai do elevador, tem essas boas-vindas, então a gente entrega com todo esse paisagismo, entrega aqui também a adega, a cervejeira, todo esse espaço. E lá no fundo a gente já consegue ver a praia, porque a rua ela fica um pouquinho de lado em relação ao prédio da frente. Opa, aqui. Então fica um pouco de lado, então a gente consegue visualizar a rua. Aqui a parte dos boas-vindas, então eu tenho uma varanda garden, eu tenho um apoio aqui de bancada, todo esse paisagismo a gente entrega do jeito que está aparecendo aí, então mesa, cadeira, as plantas, e aí muita forma orgânica, né, arredondado, trazendo modernidade. Essa é a parte da piscina, então também com formas orgânicas. Piscina que vai ser aquecida, tá? Então a gente entrega a piscina aquecida. Essa é uma parte que a gente tem de prainha, né, que é o deck molhado. E o vidro aqui, ele é o Infinity View, então você não vê divisória, justamente para que o cliente consiga contemplar ainda mais o mar. A gente subiu um drone aí, tá? Então, essa imagem é real. Se vocês forem ver, tem até no prédio da frente uma rede verde ali. Deve ser alguma obra do Ângelo Leão ali que deve ter feito, enfim. Então, a piscina é uma área mais exposta, então aqui o cliente vai normalmente querer tomar sol, a paisagista coloca a área verde para trazer privacidade para quem for tomar o sol. Então, cada detalhe do empreendimento a gente vai pensando com muito carinho. Espaço gourmet. Hoje em dia está tendo um crescimento em relação às pessoas gostarem de cozinhar. Então, hoje as pessoas elas convidam os amigos e elas cozinham para todo mundo. Antigamente não, você contratava alguém,
faz a comida lá, só vou beber e comer, né? Agora não, muitas pessoas estão criando gosto por cozinhar. Eu ainda não passei do ovo frito, mas há muita forma orgânica, então a gente sempre, eu trago essas questões arredondadas, né, que a gente tem isso muito forte. Entrego cooktop, coifa, geladeira, a torneira, essa torneira toda moderna, essa torneira toda moderna, do jeito que está aí é como a gente entrega. Então, para fazer algum evento em relação ao espaço gourmet, como o apartamento é menor, pode fazer algum evento aí e convidar mais pessoas. Sport bar, então para assistir um jogo, enfim, jogo de futebol, jogo de tênis, jogo do que for, né? Tem esse espaço para assistir, TV, geladeira, todos esses espaços climatizados e com selo Procel A de qualidade. Tá? Então, sempre reforçando que tudo que a gente coloca dentro do empreendimento é de excelente qualidade. Seguindo, parte dos jogos, então tem a cervejeira lá. A gente só não entrega o conteúdo da cervejeira, tá? Por enquanto. Aí a gente tem as mesas de jogos, sinuca, TV. Então, uma área também de descontração para juntar os amigos, fazer um jogo, enfim, bater um papo. Coworking não podia faltar nesse empreendimento. E hoje em dia, muitas pessoas que procuram locação perguntam sobre o coworking. Porque você trabalhar de home office, tem muita gente que trabalha home office ou tem trabalho híbrido, você trabalhar de home office, depende do ambiente que você tiver, é difícil. E algumas pessoas têm a dificuldade de entender que dentro de casa é o local de trabalho. Então, a gente vê muito, pessoas que trabalham de home office, elas se arrumam e descem para o coworking. Ou às vezes, se trabalham em casa mesmo, se arrumam toda e sentam no escritório dentro de casa e vão trabalhar, para que consigam entender que agora é hora de trabalho. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse espaço todo equipado e mobiliado, pensando nessa questão do coworking. Seguindo, aqui é a planta desse pavimento, que é o pavimento lazer. Então, tem a saída dos elevadores com os boas-vindas, a parte da varanda garden, então tem toda aqui a bancada, a parte de piscina, muito verde, né? Sempre tem muito latente o paisagismo. Banheiro para dar apoio a esse pavimento, o gourmet, os jogos e o sport bar. E aqui atrás que fica o coworking. Então, para que o corretor consiga se situar, aí a gente está na altura de um quarto pavimento. E aí a gente vai para as áreas privativas, né? No quinto pavimento, a gente tem menos unidades, porque eu tenho o pé direito duplo nessa parte de piscina, justamente para trazer aquela abertura no empreendimento. E aí eu vou ter a terminação 1 e 12 de um dormitório. Todas as outras, 3, 4, 5, 6, aqui no caso, 10 e 11, são estúdios. A gente manteve a numeração do pavimento tipo, mesmo eu tendo menos unidades. Por quê? Muitos corretores às vezes se confundiam. Então, se eu colocasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tipo, a 6 e a 7, olha para rua. Nesse pavimento, eu olharia para trás do terreno. Aí, às vezes, o corretor poderia se confundir. Então, a gente manteve toda a numeração como está no pavimento tipo. Então, nas extremidades, eu tenho as terminações de um dormitório, e nessa parte aqui eu tenho as terminações de estúdio. Tá? Os 3 elevadores, o leste, tá? À direita de vocês. Então, sempre importante essa questão de posição solar, embora apartamento para rentabilizar, sempre é uma pergunta importante. Moradia ou investimento? Porque como eu tenho um apartamento de um dormitório grande, pode ser que a pessoa queira morar. Até o vídeo que eu vou passar, vocês vão ver que a gente coloca 2 situações no nosso vídeo do Vert. Uma mulher que mora sozinha e um casal que veio para o apartamento de locação, que aí é o estúdio. Então ela mora sozinha de um quarto e o casal que veio para o estúdio. Tá? Eu vou chamar a atenção mais para frente em relação a alguns detalhes do apartamento. Aqui é uma perspectiva da varanda, também a gente subiu com drone. Aqui de outro ângulo, né, o apartamento de um dormitório, ambientado pela Bia.
E aí a gente vem para os apartamentos e estúdio. Então eu tenho de 33 a 36 metros quadrados. Tem uma varanda aqui de quase 5 metros quadrados, então é bem generosa. Banheiro, cozinha e aqui a parte da mesa e a cama, né? O que é importante, pessoal? Fogão. Não posso ter ponto de gás dentro de um dormitório. Então o fogão do estúdio, ele é indução. Tá? Então sempre importante a gente deixar isso claro. Essa é uma sugestão de ambientação. A gente vai ver que o estúdio tem um tamanho muito bom, então eles têm varandas também, que isso é importante. Eu cheguei a visitar estúdio em São Paulo de 13 metros quadrados. Então, assim, o banheiro, se cai o sabonete, o cara tem que sair do box para pegar o sabonete, que não dá para ele abaixar e pegar o sabonete. Você abre a porta do banheiro, você fechava já sentando no vaso, igual é dentro de avião. Então, a gente fala que são estúdios bem generosos, com um tamanho muito confortável. Aqui a gente vai para a varanda do estúdio. Então a gente tem aqueles brises, porque quando eu coloco a máquina de ar-condicionado, quem vê lá de fora não fica uma imagem feia, vem do ar-condicionado, e como é vazado, eu não tiro a efetividade da condensadora. Então circula, né? Eu tenho aqui, se vocês forem ver, 2 varandas, uma aqui e outra aqui na frente. Então um apartamento de um dormitório, ele tem 2 varandas. Quando eu abrir a planta, vai ficar até mais fácil de visualizar. Essa é a ambientação da suíte que a Bia fez. E aqui a gente vem para o apartamento para conseguir visualizar as 2 varandas. Então, terminação 7. Eu tenho essa varanda e essa varanda. Por que a gente fez isso? Se vocês forem pensar, o sol se põe aqui. Então, essa seria a minha terminação menos privilegiada. Eu não tenho mais nenhuma unidade dessa. Foi a primeira que a gente vendeu. Rafa, vendeu todo o poente? É. Porque quando eu coloco 2 varandas, o vento ele circula. Se torna uma ventilação cruzada, que o vento cruza o apartamento. Tá? Então, ele se torna um apartamento mais ventilado. Parede aqui, eu tenho tratamento térmico. As esquadrias tem redução da questão solar. Então, tudo é pensado para trazer esse conforto térmico. Então, por isso, foi a unidade que mais vendeu, porque aqui também eu tenho vista mar. Né? Como eu falei, a rua ela fica um pouco de lado, então consegue visualizar e ver o mar. E eu consigo ver esse parapeito que foi pensado justamente para trazer essa proteção e esse conforto térmico. A janela de piso ao teto, eu tenho esse vazio para trazer circulação, e aqui a terminação 8, as 2 varandas também. Tá? Então, cozinha, isso é uma sugestão da arquiteta que a gente coloca na planta, mas um diferencial dele é essa questão das 2 varandas, tá? Que ajuda em relação à ventilação e todos esses fatores. Seguindo, subsolo. Esse empreendimento ele tem um viés hoteleiro, então, como ele, para a prefeitura, tem esse viés hoteleiro, eu posso ter, em relação às vagas de garagem, 6 apartamentos por vaga. Isso, por lei, a gente poderia fazer assim. Porém, a gente achou que ia estrangular muito, né? Eu ter uma vaga para cada 6 apartamentos. O que a gente fez? Eu tenho uma vaga para cada 3 apartamentos. Então, todas as vagas são rotativas. Tá? Então, elas não são demarcadas. E aí tenho vaga para portador de necessidade especial, vaga de idoso. Ali em cima à direita a gente já consegue ver o bike station. Mas sempre é importante essa questão de vaga. Como é um produto de rotação, né, de gente entrando e saindo, por isso que as vagas são rotativas. É igual um motel. Motel, você vai no subsolo lá para ver as vagas de garagem do hotel, é pouquíssima vaga. Tá? O hotel, eles realmente fazem 1 quarto ou 6 vagas para cada 1 quarto. Aqui a gente consegue visualizar de novo um pouquinho de tudo que eu falei em relação à fachada, ser bem moderna. A gente consegue ver os brises, que é para esconder as condensadoras e ao mesmo tempo trazer essa efetividade delas.
E aqui são alguns diferenciais que a gente tem. Então, a gente tem placa de energia fotovoltaica no empreendimento, os chuveiros são aquecidos através de placa de energia solar e o backup é a gás. Então, se a temperatura não atingir lá no boiler, é acionado o gás automaticamente. Recolhe a água das condensadoras, toda a parte de jardim ela tem automação, então não precisa ninguém ficar lá regando, nem a das áreas comuns, nem a do próprio apartamento. Então, no apartamento, toda a parte de jardinagem tem automação, né, para que isso perdure. Então, entregue a fachada com todo verde e isso se mantenha, porque o nosso maior legado são os nossos produtos. Assim, a gente pensa sempre muito forte lá na V2. Tanto é que tem um produto que chama Sanremo, fica ali no miolinho da Ponta Verde, é um produto antigo, eu acho que ele tem mais de 20 anos já de entregue. E aí os moradores foram lá na V2 para perguntar onde que a gente tinha comprado alguns materiais, porque eles iam precisar refazer a fachada. E aí o que a gente fez? Comprem os materiais que a mão de obra é por nossa conta, e aí a gente que arcou com toda a mão de obra da fachada. Isso por quê? Porque aí o produto fica sempre bonito. O cliente vai passar e falar assim, ó, ali é um V2, ali é um V2. Entregou quando? Ontem? Não, entregou já tem 20 anos. Então, todo esse cuidado que a gente tem com tudo que a gente entrega é sempre muito importante. E eu brinco lá na construtora e a gente tem muito forte, né? Toda vez que tem qualquer contratempo, é a chance da gente mostrar que a gente é extremamente competente. Então, se o cliente reclamar por algum motivo, por qualquer coisa, a gente tem um setor de relacionamento para atender esse cliente, acolher essa reclamação e dar seguimento. Tanto é que quando o cliente fecha, a gente parabeniza ele, né, pela aquisição e logo encaminha ele para o setor de relacionamento, que explica prazos em relação à reforma, a tudo que o cliente for tendo de dúvida. Se ele quiser visitar o empreendimento, ele pode. Então, o setor de relacionamento que também encaminha todos os andamentos das obras. Os andamentos das obras, a gente tem feito vídeo agora para facilitar. Então, o cliente recebe um vídeo de como está a obra dele com o próprio engenheiro falando. Então, querendo ou não, isso vai trazendo profissionalismo e muito mais tranquilidade para o cliente, já que muitos desses clientes não moram aqui. Esse cliente de investimento, ele vem, tem cliente comprador daqui, mas tem muito Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais e cliente de fora também. Vendemos para Itália, Suíça, Estados Unidos. Tanto é que a gente fez um folder todo em inglês, porque a gente está vendendo para esse público também. Então, é importante a gente entender que às vezes a gente fica focado aqui e esquece de todo o entorno. Então, todo o entorno está comprando. E o pessoal do agronegócio compra com força. Você vai lá para Mato Grosso, Rondônia. Então, esse pessoal não tem as belezas naturais e compram com força. A gente tem um parceiro que tem uma imobiliária lá em Rondônia. E aí eu fui dar um treinamento para eles e eu falei, deixa eu pesquisar aqui, para ver o que tem de diferencial. O diferencial lá que aparece, ponto turístico de Rondônia, são 3 caixas d'água. Aí eu pesquisei uma vez, pesquisei 2, falei, não é possível que a visita, o que você tem de legal na cidade são 3 caixas d'água. Aí eu fui dar o treinamento e falei assim, e as caixas d'água? Aí todo mundo começou a rir no treinamento. Os caras, você vê aí o nosso ponto turístico, são caixas d'água, e vocês aí com essa beleza natural. Então, assim, a gente nem imagina como essas pessoas de fora compram, muitas vezes com uma foto, com um vídeo, algo que se faça nesse sentido. Tá? Então, é importante a gente trazer isso também. Toda a parte de entrada, reconhecimento facial, então, acessar o empreendimento é reconhecimento facial, Sport Bar, Gourmet, tudo isso com reconhecimento facial. Todos esses espaços têm automação também, energia elétrica, ar-condicionado e TV. Então, a portaria tem um tablet e pelo tablet está lá, a luz está acesa no Sport Bar. Ele já está vendo que a luz está acesa, ele olha na câmera, se não tiver ninguém, ele clica e apaga. Tá? Isso a gente iniciou lá no Dueto. A gente fez essa questão de automação, o teste foi até no meu celular e eu lembro que eu de longe ficava olhando lá no Dueto, aí a partir da cobertura eu acendia e apagava o Gourmet do meu celular. E olha que eu estava distante. Até que eu tomei um puxão de orelha que falaram, para com isso, Rafa, senão vão achar que o prédio é amaldiçoado ou mal assombrado, sei lá. Enfim, parei na hora. A parte de sustentabilidade, então economia de energia,
os vidros da fachada com eficiência energética também, a automação que eu falei, lâmpadas de LED, então todo esse cuidado, né, o registro de chuveiro monocomando, então todo esse cuidado que a construtora tem com tudo que ela entrega. E o nome do produto, não sei se atentaram, é Vert Home Corporate. As pessoas me perguntam, Home, ok, tem lá estúdio e um quarto. E o Corporate? Cadê as salas comerciais ou cadê a parte comercial do produto? A parte comercial do produto, como eu sinalizei antes, que é esse espaço aqui, todas as salas é para onde vai a V2. Então, por isso que a gente tem aqueles 2 Vs na entrada. Então, a gente sempre fala para os clientes que a gente vai para lá, então o escritório da V2 foi incorporado. A gente provisoriamente vai para onde era a Eviva, que fica ali perto da Praça Lions, até porque a gente já estava pensando em sair de lá porque o nosso escritório está ficando pequeno. Então, quando o corretor com algum cliente fala assim, eu quero ir no escritório, eu falo assim, não, vamos no V2 Café, porque não tem como receber o cliente lá. Então, a gente vai provisoriamente para onde está a Eviva e depois a gente vem para o Vert Home Corporate, então o escritório da V2 vai mudar para lá. Mais um ponto para o cliente entender, todo o carinho que a gente tem com esse produto, a gente tem com todos os produtos, mas esse, a gente vai estar lá dentro. Então, eu sempre falo, é dar muito a cara a tapa, né? Você tá lá dentro, porque qualquer problema o cliente só desce e ei, tá com problema ali, né? Já faz a reclamação. Então, a gente vai para lá. Além disso, pensando em relação à tecnologia, facilitar para o nosso cliente corretor, o tempo inteiro a gente fica discutindo lá dentro da V2 como a gente pode facilitar. Se eu abrir meu WhatsApp agora, bem provavelmente eu tenho uma pilha de mensagens para responder, porque eu estou dando um treinamento. Se eu estiver fazendo um atendimento, meu celular também fica virado, porque eu estou disponibilizando meu tempo para esse atendimento. Muitas vezes o corretor está só me perguntando, Rafa, eu só queria a tabela de tal produto, está atualizada? Então, lá dentro a gente criou um link, então todas as tabelas você consegue pegar pelo link, e quando você entra, esse link está sempre atualizado em relação a preço, a reserva, o que está disponível, o que foi vendido, condição de pagamento. Então, o link está sempre atualizado. Sempre que vocês entrarem, o link vai estar atualizado. O nome do programa é tabé.la. Então, se vocês clicarem lá, tabé.la/V2, vocês vão ter acesso a todas as tabelas da V2. Fica à vontade, Fernandão. Então, vocês vão ter acesso a todas as tabelas da V2. De terceiros, do que não é, tudo que vocês quiserem. É só clicar tabé.la/V2. E aí, quando vocês abrem a tabela da V2, vocês vão dar de cara com essa página. Então, aqui eu tenho a entrega prevista, agosto de 2029, que fica bem aqui. Logo abaixo, PDF da tabela. Por que isso? Se um cliente pedir a tabela para vocês, não encaminha o link, né? Porque ele pode tentar ir lá reservar, enfim. Gera o PDF e encaminha o PDF, porque ele vai ter o espelho da tabela. Expandir tabela. Por exemplo, o Vert são 128 unidades. Se eu for rolando ela para baixo, é uma tabela extensa. O cabeçalho se perde. Então, quando eu clico em expandir tabela, o cabeçalho vai acompanhando toda a tabela. E ocultar unidades vendidas. Eu limpo tudo que foi vendido e aí facilita a visualização também, para eu saber só o que eu tenho disponível. E aqui à direita eu tenho uma legenda onde branquinho disponível, amarelo reservado e o azul vendido. E se o corretor quiser reservar a unidade, porque ele está com o cliente, ele clica em reservar. Quando ele clicar em reservar, ele vai abrir essa página. Por enquanto, essa parte aqui da condição de pagamento não está ativa. Então, vocês não precisam preencher a condição de pagamento. A gente pensa nisso mais para frente para facilitar para o corretor. Então, o que a gente pensa lá na frente? Vamos supor que eu fiz uma venda nas condições da tabela. Então, eu já gero um link para o cliente assinar a proposta, para o corretor assinar a proposta, para a gente ganhar o quê? Tempo. Porque a gente sabe que a pior coisa é o tempo, né? Teve feriado terça-feira agora, aí a V2 prensou, segunda e terça.
Eu estava aí com 9 milhões de propostas rodando. Eu nem durmo. E eu tenho certeza que os corretores também não, nem dormem. Aí o que eu faço? Sábado, marca com um, com outro, segunda também, para mostrar que o negócio está aquecido. Por quê? O cliente vai lá, conversa com outro. Então, tudo que a gente puder ganhar tempo, a gente vai facilitando. A minha chegada na V2 é para ajudar vocês a ganharem tempo também. E o que a gente fez? Antes, você só conseguia reservar uma unidade por vez. Aqui você já consegue reservar 2, 3, 4 unidades por vez. Então facilita para o corretor. Então, quando solicitar a reserva, você vai fazer um cadastro, vai pedir seu CRES, seu telefone, e aí coloquem o telefone que vocês vão movimentar essa questão das reservas, porque vocês vão ser notificados no WhatsApp através desse telefone que vocês colocarem. E aí vocês se cadastram, dão um telefone, número do CRES, fez o cadastro, aí vocês conseguem fazer a reserva. Quando vocês fazem a reserva, eu recebo uma notificação no meu WhatsApp do Tabela. Aí eu recebo lá, Luciano fez uma reserva na unidade 1506 do Vert. Aí eu tenho a opção lá, aceitar, recusar. Aí eu mando o que pro Luciano? Um bonequinho meu lá, assim, ó. Luciano, e aí cadê a proposta? Quando que vem a proposta? Por quê? A gente só reserva mediante proposta. Mas eu ligo para ele e falar, não, Rafa, até o fim do dia aí consigo te puxar a proposta até as 18 horas. Faz essa reserva aí que o cliente só está vendo algumas questões da condição. Beleza. Aí eu dou o aceite, ele recebe a notificação, a tabela automaticamente já entra em reserva. Tá? E o que é interessante? Se mais de uma pessoa, quando a gente lançou, eu tinha às vezes para a mesma unidade, 3, 4 reservas. Eu vou pela primeira. Se algum corretor questionar, eu só mostro como está no aplicativo. Tá? Então, isso eu trago mais segurança, mais tranquilidade para o corretor, que ele sabe que a reserva dele vai ser feita, ou se não foi feito, por que não foi feito, o que aconteceu. Então, traz muita segurança e mais tranquilidade para o corretor trabalhar. Aqui a gente vê o corpo da tabela, então o que eu tenho? Lá na V2, unidade, área privativa do empreendimento. A gente é uma das poucas construtoras que entrega e coloca na tabela área total. O que isso quer dizer, pessoal, área total? A área total é quando eu pego tudo, área de lazer. E por que a gente põe? Porque a gente entrega muito na área de lazer. A gente chegou a fazer um estudo sobre tudo que a gente entrega de área de lazer. Olha, só eu falar, ó, já está carregado aqui o WhatsApp. Então, a gente entrega muito sobre a área de lazer. A gente vem fazendo um estudo para mostrar para os clientes e desconstruir essa questão de metro quadrado por conta de tudo que a gente entrega também, né? Que não é só área privativa. Se vocês forem para Balneário Camboriú, tiverem a oportunidade de ir lá, eu lembro que eu fui lá visitar uma das maiores construtoras que tem lá, que é a FG 60, o cara tem uma cadeira que parece a cadeira do presidente para você sentar. A maquete dele só falta falar, é um tablet que a maquete sobe, vai para lá, acende aquilo. Absurdo. O cafezinho deles tem a logomarca da empresa quando vem a espuminha. Eu já falei lá na V2, vamos fazer um cafezinho escrito V2. Os caras, sai daqui, Rafa, tá doido? Já tem um V2 café, enfim. Mas os caras têm tudo e eu sentei e falei assim, ó, quanto é o metro quadrado desse produto? Na cabeça eu fiz rapidinho, estava dando uns 30, 32 mil metros quadrados. Aí a mulher me falou assim, 15 mil metros quadrados. Eu falei, que conta que a senhora fez aí? Que eu não estou entendendo. Ela pega a área total e divide pelo preço. Aí eu falei assim, essa área é a área total? Ela, pois é. Eu falei, mas se eu não usar a piscina? Ela, o apartamento que o senhor está olhando são 3 suítes. E se o senhor não usar um quarto? O senhor não vai pagar? Tá lá, você usa se quiser. Falei, poxa, enfim, então é muito mais do que metro quadrado. Hoje a gente vem de conceito. Antigamente, e eu sempre gosto de fazer essa relação como era a venda antes, porque não é que eu tenho que esquecer o que acontecia antes e só viver agora dentro de um celular. Eu até brinco nas minhas redes sociais que tem corretor que é o corretor que só vive no Instagram. Aí quando o cliente chega, ele não sabe nem o que faz. Né? A gente tem que manter aquela questão do atendimento pessoal, porque essa coisa do calor humano, isso a gente não perde.
Isso é o que gera rapport, isso é o que gera conexão. Então, sempre que vocês conseguirem, tragam para o presencial. Ah, Rafa, o cliente é da Itália, façam ligação de vídeo, né? Mas é importante eu sair do WhatsApp, eu estar com ele presencialmente. Mas antigamente os folders eles eram finos. Por quê? Você tinha lá as plantas e as fotos das perspectivas. Agora o que você tem? Imagem da pessoa correndo na praia, imagem de alguém cozinhando, imagem de uma família toda junta. Você tem um monte de conceito do empreendimento. Por quê? Porque a venda agora ela é sensitiva. Eu tenho que fazer o cliente se sentir lá dentro do produto. Então, a gente tem lá um produto que é o Next. Eu tenho lá forno de pizza e um espaço pizza e um espaço churrasco. O espaço churrasco está que horário? De dia, porque churrasco a gente faz meio-dia. E aí tem lá cerveja e churrasco na imagem. E a pizza, o espaço pizza está que horário? De noite. Por quê? Porque normalmente a gente faz pizza à noite. Então, assim, é um monte de detalhe que a gente pensa no produto que a gente vai entregar e até na imagem e na forma que a gente vai se comunicar. Então, é por isso que eu falo para os corretores, tudo a gente precisa ter preparação. E o que eu vejo às vezes é que o corretor olha a agenda e fala assim, nossa, vou atender agora o cliente, é 10h30 agora, eu tenho que estar lá 10h45, deixa eu ir lá. Você nem se preparou para atender. O cara tem filho? Você chegou a olhar a rede social? Se tem filho, qual o nome dos filhos? Qual a idade? Que time ele torce? Ele é casado? Onde ele trabalha? O corretor só vai, não se prepara. E aí por isso que às vezes a venda não acontece. Quanto mais você se prepara, maior a chance de você realizar a venda. Então, eu sempre digo isso. A gente tem todo esse cuidado com os nossos folders e com o material que a gente vai divulgar para vocês. Tanto é que vocês passarem lá na frente do Vert, tá todo tapumado, todo bonitinho. No fim de semana, tem uma parte do tapume do prédio que ele fica para fora do tapume. Foi alguém com vandalismo, puf, quebrou. Já estamos cobrando lá para deixar tudo em ordem. Porque é a nossa primeira comunicação. O cliente, quando vem e eu levo lá, poxa, que negócio porco que é a sua fachada, ou que é o seu tapume de obra. Então, primeiro cuidado que eu tenho que ter é com o meu tapume de obra. Outro cuidado que a gente tem, o material impresso. Então, o nosso folder é sempre caprichoso, cuidadoso, pensado em cada detalhe, porque é um instrumento que vocês têm para trabalhar e apresentar, oh, essa construtora é sólida. Aí você leva no tapume e o tapume está caindo aos pedaços. Fala, nossa, é sólida? Um lixo isso. O folder, nossa, é esse o folder? Que porcaria de material. Então, a gente pensa em cada detalhe para mostrar que a construtora é sólida, que a construtora é grande, né? Que é uma construtora que preza pela qualidade do que ela entrega. Então, isso tudo é sempre importante ser dito também e vocês entenderem tudo que a gente faz e tudo que a gente vende. Por isso que eu falo que a gente não vende só metro quadrado. Tá? Seguindo, esse é o link da tabela do Vert. Então, se vocês quiserem a tabela específica do Vert, é tabé.la/v2/Vert. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na tabela. E aí, às vezes eu brinco com alguns corretores, né? Porque a gente tem apartamentos de um dormitório que foram vendidos já na terminação 7, que eu falei que é a poente, né? Apartamento de um dormitório. QR Code? Então depois eu coloco ele direitinho para vocês. Mas é tabé.la/v2/Vert. Então a gente vendeu apartamentos de um dormitório por 1.300.000, 1.350.000. E aí eu vejo às vezes o corretor falando assim, tá doido? Que loucura, que não sei o quê, né? Eu jamais compraria, e eu só vendo o que eu compraria. Eu sempre falo assim, cuidado para não morrer pobre. Tá? Você tem que vender o que você acredita, não só o que você compraria. Venda o que você acredita. Eu acredito que essa construtora é sólida, eu acredito que esse é um produto de qualidade, eu acredito que ele vai valorizar, eu acredito que tudo que eles estão falando eles vão entregar? Sim. Então eu vendo. Né? Eu compraria? Isso é outro ponto. Se você compraria ou não. Porque às vezes você está em um momento de vida que não é esse produto que você queira comprar. Mas sempre tenham isso muito forte. Vendam o que vocês acreditam. Tá? O que vocês acreditam é o que vocês têm que vender. Eu dou vários exemplos aqui em relação a isso. Eu lembro que eu fui numa loja, minha esposa queria uma calça, e falei, vou lá dar de surpresa para ela.
Fui na loja, eu queria aquela calça que está na vitrine, que minha esposa gostou. Ah, sim, é a Helena. Aí eu falei, oi Helena, eu quero aquela calça. Não, Helena é o nome da calça. Falei, a calça tem nome, minha senhora? Tem. Falei, então fala para ela ir lá para casa, então, já pega um Uber lá e manda para casa, que não é possível. Então, só para a gente entender, aquilo tem importância para mim? Não, mas e para ela? Tem. E não só para ela, como para um monte de gente que essa loja aí vende com força e está vindo agora para desespero meu para o Parque Shopping. Né? Então, só para a gente entender como essa questão de experiência de venda, tudo isso está mudando. E aí a gente precisa entender que está mudando. Eu, às vezes, vejo o corretor atender cliente e falar assim, não, aproveita, o sinal parcela, mas o cliente nem está perguntando de condição ou de sinal. Ou será que esse é o produto dele? Se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês não têm história para me contar que o cliente chegou querendo um apartamento de 1 quarto e comprou um apartamento de 3 milhões? Eu sei que muitos de vocês têm história assim. Por quê? Porque vocês foram entendendo, conversando, explicando, e aí conseguiram levar para o cliente qual era a melhor opção para ele. Então é sempre importante isso, a gente entender o que o cliente quer e levar a melhor opção para ele. Eu vou colocar agora o vídeo para a gente ver aqui. Então, só para a gente entender, né, como a música emociona na hora que a gente quer, a música baixa na hora que a gente quer. Então, tudo é intencional. A música, a hora que aumenta, a hora que abaixa, a hora que é mais forte, a hora que não é. Tudo para a gente atrair a atenção do cliente. Então, só para a gente entender, porque às vezes eu sou uma pessoa que eu estudo muito venda. Eu adoro venda e eu estudo bastante, me dedico bastante a isso. E às vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim, ah, não, aquele ali nasceu para vender. Ah, não, vendedor é nato. Ou então, eu não levo jeito para venda. Esqueçam isso. Venda é uma coisa treinável. Venda é uma coisa que você estuda, treina e aplica. Não é uma coisa, nasceu daquele jeito. Pode ter sido que ele não estudou e ele venda bem, mas se a gente sentar com ele, vai ver que ele usa a técnica tal, 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 tal. Então, tudo é treinável. Tá? Eu até brinco, minha esposa foi CLT por mais de sei lá quantos anos, e aí agora ela é autônoma. E para ela sair da CLT foi um parto. Né? Eu acho que eu demorei mais de 1 ano e meio para convencê-la de sair da CLT. E aí a gente fez uma organização financeira para eu falar assim, e aí, agora dá, né? Mas foi um parto, e aí no outro dia, no primeiro dia ela, sem ser CLT,
Ela acordou e falou assim, e agora, o que eu faço? Eu vou atender quem? Falou assim, então, aí você precisa ter uma organização de agenda, para você não deixar de atender, enfim. E aí tudo foi se ajustando. E eu e ela, a gente tem vários ranca-rabo lá, porque eu acho que a gente tem que ter maturidade para isso, né? Ela para ouvir e eu às vezes para cornetar, que eu adoro dar pitaco, né? Enfim, então para entender, olha, que tudo é um processo. Então estude isso, tenta melhorar aquilo, faça desse jeito. Ela, não, eu gosto do WhatsApp, eu não quero ligar, porque eu não gosto de receber ligação. Eu falo, é problema teu se você não gosta. Isso é você, mas venda é ligação. Não venda por WhatsApp, venda por ligação. Ai, Rafa, mas se o cliente estiver ocupado... Entenda uma coisa, eu sempre falo isso, quando a gente vai vender, acontecem duas coisas. A primeira, eu vou tentar convencer o cliente de alguma coisa, e a segunda, eu vou interromper o que ele está fazendo. Mas eu muitas vezes estou levando o imóvel da vida dele, onde ele vai colocar a família dele no melhor lugar, onde ele vai ter uma maior valorização, onde ele vai ter mais rentabilidade. Então, eu estou fazendo uma gentileza em atender, em ligar para ele e mostrar o imóvel para ele. Então, a ideia é o contrário, não é eu incomodando, não. Eu estou te ajudando. Se eu estou te ligando, é porque eu estou te ajudando. Tá? Então, sempre liguem como primeira opção. E a segunda opção, liga também. E a terceira, a gente liga de novo. Tá? Só para vocês entenderem, tem imobiliária que tem no processo dela ligar 5 vezes seguido direto, se o cliente não atender. Como isso, Rafa? Liguei, não atendeu. Ligo de novo, 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 5 vezes. Rafa, se o cara me liga 5 vezes, eu atendo bufando. Aí eles falam assim, mas você atende. O que eles querem? Que você atenda. Isso é um processo extremo, tá? Não estou falando que a gente tem que fazer isso. Mas só para vocês entenderem que o principal é ligação. O cara não me atendeu, você vai para o WhatsApp, mandar uma mensagem puxando para ligação. Oi, senhor Luciano, vi que o senhor não me atendeu, mas eu estou com um produto que o senhor procurava. Fica melhor ligar sexta de manhã ou à tarde. Então, sempre eu busco a ligação. Então, é importante a gente entender que tudo é um processo, tudo é treinável, né? Enfim, e a gente precisa se especializar e melhorar cada vez mais. Por outro ponto, que a venda é apaixonante, né? Que eu falo que a gente estuda o tempo inteiro, a venda às vezes ela é cruel também. Porque ela é igual tecnologia. Então, o iPhone 15, hoje, já não vale nada, porque está lançando 17. A venda é a mesma coisa. Ontem era bom, hoje já mudou. Amanhã é outro jeito. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar estudando comportamento e como que os clientes estão trabalhando. Beleza? Eu vou chamar agora aqui o amigão Carlos Dias aqui para falar um pouquinho, trazer mais algumas coisas para vocês. E aí, no final... eu vou abrir para vocês perguntarem o que for, sobre a V2, o que quiser aí perguntarem, eu fico aí à disposição. Obrigado, Rafa. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer esses minutos que estão sendo disponibilizados na apresentação deles. Gostaria de me apresentar, meu nome é Carlos Dias, estou como coordenador estadual de Relações Institucionais. Estou como diretor de Relações Institucionais do Cresce aqui em Alagoas. Foi feito um convite por parte do Sérgio, atendendo a uma diretriz do nosso presidente, do João Teodoro, através do COFES, e a intenção é impulsionar o Estado para que corretores que tenham interesse em trabalhar com imóvel na área internacional. O Estado aderiu à proposta do COFES, criou essa diretoria, sou eu e o Gileno Malta, e nós temos sempre a oportunidade nas terças e nas quintas aproveitar os eventos e fazer essa fala rápida aqui para vocês. O que é que eu quero passar para vocês? Existe um núcleo de corretores internacionais. Esse núcleo é feito por adesão, então a partir dessa fala, quem tiver interesse vai me chamar pelo meu número lá no WhatsApp, né? Através do QR Code que vai aparecer aí. E lá a gente vai constituir um grupo, e esse grupo é que vai ficar responsável para aprofundar todos os debates relacionados à parte internacional. Então, você corretor que tem interesse, eu sempre teve curiosidade em trabalhar na área internacional, essa é a oportunidade que a gente está tendo através dessa adoção por parte do Cresce Alagoas. Tá? Então, na página, na nossa bio,
nós temos aí... Volta só um pouquinho, por favor, Rafa. Nós temos aqui esse núcleo, né, como está mostrando aí, qual é o fomento, conectar corretores brasileiros ao mercado global, mostrando os objetivos a nível macro, para que a gente possa trabalhar isso, ampliando o mercado, valorizando o profissional, elevando o padrão de trabalho. Passa, Rafa, por favor, um pouquinho. Tá. Aí. Tá. Ótimo. É porque ele condensou. Pode. Não, volta lá, Rafa, por favor, só desculpa. Isso. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma expansão do nosso portfólio, a gente pode aí incrementar os nossos recebíveis em dólar, né, que geralmente é a moeda padrão para se trabalhar. Você tem uma diferenciação dentro do mercado, você aumenta a sua credibilidade, você aumenta o seu conhecimento especializado, você começa a fazer parte de uma rede global. Então, quem trabalha no internacional está sempre em contato com um universo muito mais amplo. Eu vou dar um fato concreto. Eu estava, antes de entrar aqui, conversando com um parceiro. Eu já estou trabalhando com produtos que saem da área do imóvel. A gente já está trabalhando com mina de esmeralda, mina de ouro, tem pessoas que têm jazidas, enfim, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. Então, são áreas para serem incorporadas, são pessoas procurando áreas para investimento. Então, quem entra no mercado internacional acaba expandindo muito esse leque, que é um processo natural. Então, a mensagem que eu quero deixar vocês têm hoje esse núcleo, quem tiver interesse me chama. Bota lá, Rafa, por favor, no QR Code. Pronto, tem esse QR Code que vocês podem pegar, aí a minha página vim para cá. É minha página do Instagram. Nele você vai ver que tem algumas publicações já de alguns produtos que eu já vendo fora do estado, fora do país, com parcerias com empresas já dos Estados Unidos. E esse mercado está aberto, pessoal. Basta apenas que a gente se aprofunde. E pegando um gancho no que o Rafa disse, é o seguinte: não existe venda difícil. A gente tem uma gama muito grande de clientes querendo, no momento de hoje, investir recursos fora do país. E isso não vai tirar o cliente dele não, tá? O cliente dele vai continuar comprando. O único cara que o cara quer é diversificar. Então, ele quer dar sequência naquele portfólio dele dentro da linha de atuação que ele vem a desenvolver. Tá bom? Eu acho que em linhas gerais é isso. Eu não acabei tomando um pouco do tempo do Rafa, eu agradeço. Através daqui vocês me chamam, a gente vai bater um papo e quem quiser eu vou colocando dentro do núcleo. Assim que esse núcleo formar um número suficiente, talvez 50, 60 pessoas, aí a gente vai fazer um evento como esse. Aí a gente vai fazer um evento fechado para quem tiver dentro do núcleo, aí a gente vai aprofundar a discussão. Por enquanto me chama quem tiver interesse em fazer parte do núcleo, tá? E tem um pouquinho de paciência que eu vou passando informações até a gente formatar a primeira equipe. Formatou a primeira equipe, a gente começa com os treinamentos, com os papos, direcionando todo esse processo. Tá ok? Muito obrigado. Quem quer ganhar em dólar aí? Perguntas, pessoal. Perguntas sobre produtos, sobre AV2, sobre venda. Alguém tem algum questionamento? Eu sempre sou um cara de número, né? Eu vou para número. Tem produto que bem provavelmente é o tete-a-tete, que é relacionamento. Eu dou exemplo, o Gal Bacioli, que é o produto de quase 13 milhões, o Mansão José Lades Filho, que é 12 milhões. As pessoas me perguntam, Rafa, o cliente que comprou é de onde? Eu falo de Alagoas. Não tem um que é de fora. Todos são daqui. Maceió, Alagoas, engana, né? Se você for para São Paulo, por exemplo, tem restaurante que você não consegue entrar. Você vai pedir uma água, você vai ter que fazer um financiamento da Caixa para pagar a água. Aqui não. O cara que ganha 20 mil ou o cara que ganha 1 milhão por mês, ele vai nos mesmos restaurantes. Vai no Acuaba, Maria Antonieta, vai no Manchaco, no Le Corbusier. Então você vê o cara. Aí você entende que ele ganha igual você. Você vai ver e não ganha, né? Então, às vezes, Maceió engana. Depende do produto, eu acho que é o tete-a-tete. Agora, se é um produto de rentabilidade, que tem um valor agregado menor, aí eu acredito muito nessa questão de rede social. O que eu falo é que, às vezes, a questão de prospecção,
o corretor fica sempre querendo o lead, e ele esquece tudo que ele tem de carteira, ou tudo que ele já fez na vida dele. Eu trabalhei minha vida inteira, sei lá, vendendo roupa. Então, você deve ter uma carteira de cliente gigantesca. Por que você não começa a tentar vender primeiro para essa carteira de cliente? Então, eu sempre falo assim, visite seu celular, ligue para todos. Fale que você está... e aí, Luciano, tudo bem? Pô, como é que tá? Rafael Botafogo, tá bem? O Palmeiras, não sei. Beleza. Luciano, olha, então, você está precisando comprar ou vender imóvel? Rafa, não tô, cara. Ou então tô. Se tá, beleza, vou atrás. Não tô. Então me dá aí 3 indicações de amigos que você acha que precise. Alguém que casou, ou alguém que separou, ou alguém que teve filho, que você lembre aí para eu ligar. Aí ele fala, tá aqui, Rafa, as indicações. Ô, Luciano, manda essa mensagem para eles aqui, porque quando eu ligar tá molinho. Aí o Luciano, eu mando a mensagem pronta pro Luciano, ele manda pro cara, quando eu ligar, o cara tá mais macio. Só numa ligação, às vezes eu prospecto 3, 4, 5, só por indicação. Só que o que eu acho que o corretor peca é na organização da agenda. Então, ele começa a semana sem saber o que ele vai fazer. Ele vai com a maré, né? Então, se eu perguntar para você, ou para qualquer um... Não é? Se eu perguntar para você, o que você vai fazer não na semana que vem, na outra? Às vezes o corretor fala, ainda não sei, Rafa. Então, vocês precisam ter uma organização. Em que sentido? Vamos supor, toda segunda-feira eu vou prospectar imóvel. E aí, quando eu falo, toda segunda eu vou prospectar imóvel, não é que você tem que passar o dia inteiro andando prospectando imóvel. Não, você para 2 horas do dia para você prospectar. Hoje eu vou prospectar só a primeira e a segunda quadra da praia, da frente do Lopana. E aí eu ponho um tênisinho e vou andar. Olha, tá vendendo ali, deixa eu ligar. Oi, tudo bem? Tá vendendo? Quantos metros? Você vai começar a conhecer toda aquela parte ali. Então, toda segunda eu prospecto imóvel. Toda terça eu visito um construtor. Ô, Rafa, terça-feira que vem, você pode tomar um café comigo? Posso. Ô, Tedesco, pode tomar um café? Posso. Ô, Júnior, posso. Ailton, posso. Você está sempre perto de um construtor, para você entender o que está acontecendo. Terça-feira é o dia que eu vou fazer pós-venda. E aí eu falo que o nosso mercado ele é triste. Para eu não falar assim, lamentável em relação ao pós-venda. O pós-venda hoje do corretor de imóveis é assim, o cliente comprou comigo, isso pós-venda bom, hein? O cliente comprou comigo, eu vou lá e dou um vinho para ele, às vezes ele nem bebe, ou então eu dou uma cesta do palato para ele. Aí tem queijo, leite e ele tem intolerância à lactose. Eu nem sei o que o cara gosta ou o que o cara deixa de gostar, né? Então, o que seria um pós-venda de qualidade? Primeira coisa, eu tenho que saber o que ele gosta. Então, eu sei que o Luciano gosta do Botafogo. Se ele me comprou um produto de 13 milhões, o que eu vou dar para ele? Então, Luciano, uma passagem para você ir ver o seu Botafogo, você é um acompanhante, você vai ficar no hotel tal. O jogo é Botafogo e Vasco. Vá lá assistir. Esse cara vai olhar para mim e falar assim, o Rafa é doido. Ele me deu uma passagem, mas a gente esquece que ele comprou 13 milhões comigo. Quanto que eu gastei com isso? 5 mil? Eu ganhei 600. Só que o corretor é aqui, ó. E aí eu não fidelizo o cara. Isso é um pós-venda pequeno, né? Que se ele corre, posso dar um tênis para ele, um tênis de 1.000, 2.000, que é um puta tênis, um tênis de 2.000. Ele me comprou, eu ganhei uma comissão de 15 mil, de 20 mil. Toma um tênis. O cara vai ficar feliz da vida. Toma um relógio, um Garmin, vai ficar feliz da vida. Então, isso é na venda. E o pós-venda, que não acontece? É eu ligar para o Luciano. Oi, Luciano, tudo bem? Vamos supor que é junho. Luciano, junho e julho, historicamente, é um mês que o INCC sobe. Você que comprou para investir, faz o seguinte, Luciano, tenta antecipar alguma parcela, se você puder, porque como esses meses sobem, o INCC dá uma desgarrada. Ele vai falar, porra, olha, o cara me dá assessoria. Ou a mesma coisa no fim do ano. Oi, Luciano, tudo bem? INCC, normalmente, historicamente, esses meses baixa. Então, mesmo que você tenha dinheiro, porque fim do ano é quando você ganha, vende seus gado ou o que for, mesmo que você esteja com dinheiro, não antecipa a parcela não, segura, porque o INCC está muito baixo, deixa o seu dinheiro no banco rentabilizando. Quem que faz um pós-venda desse? Então, se você separar a quarta-feira para fazer um pós-venda, você concorda que o cliente vai te olhar diferente? Então, segunda, fui prospectar imóvel. Terça, fui visitar um construtor. Quarta, fui fazer um pós-venda. Quinta, vou estudar. Separa 1 hora por dia para você estudar. Eu não gosto de ler, Rafa. Escuta um podcast, tem um monte aí para você ouvir. Audiobook, tem um monte para você ouvir. E 1 hora eu só estou falando. Não é para você passar o dia inteiro estudando. 1 hora que você consegue estudar.
Então, quinta-feira eu estudo, porque imagina, no mês já estamos falando que é 4 horas. E no ano, quantas semanas tem? Você vai ver que cada ano você vai estar muito melhor, só pelo fato de estudar. E eu brinco que eu gosto de estudar coisas que não têm nada a ver com o mercado imobiliário. Então, venda de seguro de vida, que os caras treinam escrever de cabeça para baixo. Porque aí eu estou mostrando para vocês, já estou escrevendo aqui de cabeça para baixo, para você entender as condições de pagamento. Então, para a gente entender como esses caras nas vendas estão à frente da gente. Então, quinta-feira eu estudo, lembrando, segunda, prospecto imóvel, terça, visita um construtor, quarta, vou ligar para os meus clientes de carteira para fazer um pós-venda. Quinta-feira, vou estudar 1 hora. E sexta-feira eu posso tirar o dia para ir tomar café, tomar cerveja, o que for, fazer network. Então, ô Luciano, vamos chamar uns amigos aí, eu chamo 3, você chama 3 aí para a gente tomar uma cerveja sexta? Vamos? Vamos, porra, vamos embora. Eu sempre falo para minha esposa, toda vez que eu saio de casa, eu tenho que conhecer 3 pessoas diferentes. Todo dia eu tenho que sair conhecer 3 pessoas diferentes. Se eu estou andando na rua, a pessoa me olhou uma vez, me olhou 2 vezes, eu falei, e aí, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Tá sol hoje, né? Caraca, mas já tá quente. Então, o que é isso? É para conhecer. Quanto mais gente eu conheço, mais gente me conhece. E aí, consequentemente, a gente gera negócio. Eu falo que quando a gente está na venda, e ela às vezes fica com vergonha, né? Mas agora está melhorando. Se eu estou num elevador de um prédio comercial, eu fui segunda-feira no feriado, num comercial, e eu estava no elevador, entrou uma pessoa no elevador. Toda vez eu faço isso. Entrou a pessoa no elevador, o que a gente faz? Pega o celular, né? Estou no elevador, se eu pudesse, eu cavava um buraco e ficava invisível, né? Tira o celular e fica assim, ó, no celular. A gente que é vendedor não faz isso. A gente pega o celular e faz o quê? Guarda no bolso. Oi, tudo bem? É um escritório aqui? De que é o escritório? Ah, não, escritório de advocacia. Que legal, tem um monte de cliente que é advogado. A pessoa vai olhar para mim e falar assim, a gente é curioso, né? O que você faz? Ah, não, eu ajudo a diversificar patrimônio. Mas aqui não dá para te explicar, né? Quer anotar meu número aqui? Manda uma mensagem, depois eu te explico, a gente toma um café, venho conhecer seu trabalho também aqui, quem sabe a gente não faz parceria? Claro, puf, troca o número. Numa dessa, prospectei um cliente no elevador. Então, o que eu falo, a gente tem que ser vendedor em todo o tempo. Então, você me perguntou uma coisa, eu fui até um pouco mais além, né? Para a gente entender como venda é complexo. E a gente, normalmente, vendedor, faz o quê? Empurra com a barriga. O que a gente faz? A gente deixa o mercado ir levar a gente. Se a gente deixa o mercado levar a gente, quando ele for sazonal, o que acontece? Eu também paro de vender. Então, se eu o tempo inteiro estou me especializando ou melhorando, consequentemente, eu vou melhorando, eu vou vendendo mais, independente de mercado tá bom ou ruim. Um outro ponto que eu acho que é legal para os corretores é vocês estarem aonde o cliente está. Ah, beleza, você não pode estar no Le Corbusier todo dia, no Maria Antonieta todo dia. Mas se puder, uma vez por mês, ir lá numa sexta-feira no Acuaba, que todos os empresários de Maceió vão almoçar lá na sexta-feira, encher a cara de vinho lá, apareça, a pessoa só vai te ver. Ou então, se eu não tenho dinheiro para ir lá nem uma vez por mês, vá para a orla caminhar, que o teu cliente, às vezes do alto padrão, está caminhando lá na orla. Então, é importante você estar e frequentar onde esses clientes estão. Né? E tudo eu falo que é oportunidade. Eu gosto de jogar tênis. Eu jogo tênis no Hits, jogo tênis no Jaraguá. Por quê? É mais gente que eu conheço. Minha esposa gosta de jogar beach tênis. Eu matriculei ela agora para fazer aula com um 3º professor. Ah, Rafa, você quer que ela seja profissional? Não, eu quero que ela conheça um monte de gente, para a gente trabalhar a venda. Então, assim, tudo eu falo é estratégico. Desde a academia que você vai entrar, aonde você vai correr, pense sempre em venda. Né? E aí invista em você que a coisa vai acontecendo, e aí a venda vai acontecendo naturalmente. As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, como ele tem sorte, ele vende bastante, todo cliente que ele pega, ele vende, que sorte que ele tem. Deixa os outros acharem que é sorte, a gente entende que é trabalho e estudo. Né? Mais perguntas, mais dúvidas? Dúvidas, perguntas? Se quiserem também, a gente marca depois aí um café lá no V2 Café, para vocês conhecerem o espaço de vocês. Tá? Então, fiquem à vontade para ir lá, que vai ser uma honra receber vocês. A gente está o tempo inteiro pensando, então, o nosso próximo produto vai continuar com o V2 Café para receber vocês. E sempre uma honra estar com vocês, nossos clientes, nossos parceiros, que são as primeiras pessoas que acreditam na V2. Então, é sempre uma honra e uma satisfação estar com vocês. Obrigado aí pelo tempo.
que é o que vocês têm de mais valioso. Tenho. Material impresso, me perguntaram. Se precisarem, pessoal, só me avisem antes, que aí eu consigo disponibilizar para vocês pegarem lá no V2 Café. Que aí eu já forço vocês a conhecerem. Eu prefiro papel.